Falem, meus queridões! Beleza com vocês? Então vamos lá para a nossa aula 2, para as turmas de terceiras séries, as minhas terceiras séries preferidas. Então vamos lá, preferidas esse ano, vamos lá para nós resolvermos agora o exemplo 2, que está aí para vocês fazerem junto comigo, junto com o professor que sou eu. E vamos nessa. Dê as coordenadas dos pontos assinalados no gráfico. Beleza, agora nós temos aqui ó, o ponto A, está bem aqui, o ponto B, o C, o ponto D e o ponto E. Esse gráfico está aí na página 5 da apostila de vocês. Beleza, esse bem aqui, ó, bem em cima. Então vamos dar as coordenadas. O que são as coordenadas? As informações que eu preciso para localizar o ponto. Eles já estão localizados. Agora, observem uma coisinha aqui, meus queridões. Que os pontos, todos eles ó, estão localizados ou em cima do eixo X ou em cima do eixo Y. Então, vamos lembrar de uma regrinha básica aqui. Ó. Presta atenção. Preste atenção aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Se, presta atenção. X for diferente de zero e y for igual a zero, o ponto vai ficar no eixo X. Então, aqui, ó, isso implica dizer que o ponto fica, vamos colocar assim bem simples, no eixo X. Se o X for diferente de zero e o y for igual a zero, o ponto vai ficar no eixo X. Beleza? Tranquilo? Agora, a segunda informaçãozinha aqui, ó, para a gente lembrar. Se x for igual a zero e y for diferente de zero, isso implica dizer que o ponto fica no eixo Y. Legal? Beleza? Então, olha só. Se x for diferente de zero e o y for igual a zero, o ponto fica no eixo X. Se x for igual a zero e y for diferente de zero, o ponto fica no eixo Y. E agora, uma terceira informaçãozinha aqui, por último e não menos importante, eu tenho isso aqui, ó. Se x for igual a zero e y também for igual a zero, isso implica dizer que o ponto fica na origem. Beleza? Onde é que é a origem, professor? É aqui no zero. Então, se eu tenho x igual a zero e y igual a zero, o pontinho vai ficar aqui, ó. Certo? Beleza? Então, vamos analisar aqui, vamos dar as coordenadas. Quem são as coordenadas? A, B, C, D e E. Então, a minha coordenada A, colocando aqui, é o ponto A. Vamos colocar entre parênteses. O ponto A, primeiro vem o X, depois vem o Y. Beleza. O ponto A, observa que está aqui, ó, no menos 2. Menos 2 está na reta X. Beleza. Se o ponto está aqui no X, significa que o Y é quanto? Se X é diferente de zero, menos 2 é diferente de zero, e Y igual a zero, o ponto fica no X. Então, o meu Y aqui é 0. Beleza? Vamos para o ponto B. Ó. Letra maiúscula, porque é o ponto. Abro parênteses que eu vou representar o par ordenado. Quem é o X aqui no B? Está aqui, meus queridos. Ó. E se o ponto está em cima da reta X, significa que o Y é 0. Então eu tenho 3 e 0. Vamos ao ponto C. O ponto C está aqui em cima do Y. Ó. Reta Y está aqui o ponto C. Se o ponto está em cima do y, significa que x é igual a quanto? Que x é igual a 0. Então, está aqui 0 para o x e 2 para o y. Vamos aqui ao D, a mesma coisa. Observa que o D está aqui, ó. Está em cima do eixo y. Está aqui, ó, menos 1. Então, significa que x é 0 e o y é menos 1. E o ponto E lá em cima está aqui no 3, em cima da reta Y. Se está em cima da reta Y, significa que x é 0, y é 3. Está resolvido aí. Estão encontradas as nossas coordenadas
bem simples e o negócio aqui é muito fácil. Agora precisa prestar bastante atenção nisso daí, tá bom? Vamos apagar aqui para a gente fazer mais um exemplo. Vamos embora então, exemplo 3, não está na apostila de vocês, mas copia aí e vamos resolver juntos aqui, ó. Prestar atenção. Represente no plano cartesiano as seguintes coordenadas: A, menos 1 e 2, o ponto B, 0 e 0, o ponto C, menos 4 e menos 3, e o ponto D, 0 e 2, o ponto E, 4 e 0. As coordenadas são os pontos. Lembrem-se, meus queridos, que nós chamamos de par porque são dois elementos e chamamos de ordenado porque eles vão seguir uma determinada ordem. O x sempre vem primeiro, o y vem depois, certo? O primeiro valor sempre vai ser o x, ok? E o segundo valor, obviamente, vai ser o y. Então vamos lá. Tem o ponto A, a coordenada A, ou o ponto A, menos 1 e 2. Se eu juntar a abscissa mais a ordenada, eu vou ter uma coordenada, ou seja, eu terei uma localização. Então vamos encontrar o ponto A. O ponto A, x é menos 1, y é 2. Se o x é negativo, ele está do lado esquerdo. Se o y é positivo, ele está para cima, ok? Lado direito e para cima, positivo. Lado esquerdo e para baixo, negativo. Então, eu vou partir do x menos 1 para o y 2. Partindo do x menos 1 para o y 2, meus queridos. Então, nós encontramos o nosso ponto A bem aqui, ó. Eis a localização do ponto A. Partindo do x menos 1 para o y menos 2, tem o ponto A aqui, ó. A localização, beleza? Vamos localizar o ponto B. O ponto B, ó, x é 0, y é 0. Quando os dois valores, x é igual a 0, y também é igual a 0, o ponto vai ficar na origem. Aqui, ó, o ponto fica aqui na intersecção de x com y, então aqui está o nosso ponto B, bem na intersecção. Ponto C, x é menos 4, y é menos 3. Então eu vou partir do menos 4x para o y menos 3, aqui nós temos o nosso ponto C. Observa que quando x é diferente de 0 e y é diferente de 0, o ponto fica no quadrante. Quando x é igual a 0 ou y é igual a 0, o ponto vai ficar em cima do eixo x ou do eixo y. O nosso ponto D agora, ó, x igual a 0, y igual a 2. Se o x é 0 e y é 2, o ponto vai ficar em cima do eixo y. Esse ponto aqui, ó, 0 e 2, ele não pertence a nenhum quadrante. Quem são os quadrantes? São esses espaços aqui, ó. Esse ponto está em cima, que é o ponto D, ele está em cima do eixo y. E o meu último ali, ó, o ponto E, 4 e 0, x é igual a 4, y é igual a 0. Isso quer dizer que o ponto vai ficar aqui em cima do eixo x, então aqui está o meu ponto E. Beleza, meus queridos? Então é isso. Como eu faço para representar, para descobrir onde é que estão esses pares ordenados, essas coordenadas, como eu faço para identificar no gráfico. Beleza? Vamos apagar aqui para a gente ver agora a questão dos quadrantes. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Simbora então, página 5. Vamos ver aqui a questão da localização do quadrante. Então, os eixos x e y, as abscissas e as ordenadas vão dividir o nosso plano cartesiano em 4 regiões que nós chamamos de quadrantes. Beleza, então vamos aprender, ou relembrar, né, no caso de vocês, vamos relembrar como é que eu localizo esses quadrantes. Meus queridos, nós vamos sempre partir do x para o y. Nós vamos partir sempre do x para o y. E nesse caso, nós vamos partir no sentido anti-horário. Beleza? Fomos aqui no sentido anti-horário. Tem esse tracinho aqui no meio? Então, depois a gente pesquisa para ver se tem. Então, no sentido anti-horário, né? Ou seja, nós vamos fazer o círculo ao contrário, né? Sentido horário, você vem aqui 1, 2, 3, 4, e no sentido anti-horário você vai ao contrário.
Então eu vou partir do x para o y no sentido anti-horário, então eu vou vir aqui, ó. Certo? Sempre no sentido anti-horário. Eu vou partir começando sempre do x. Beleza. Então aqui, ó, já que eu estou partindo do x, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu teria o terceiro quadrante e aqui eu teria o quarto quadrante. Agora, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. Se o meu x for positivo, se o x for maior do que zero e o y for maior do que zero, meus queridos, a coordenada, o ponto vai estar aqui no primeiro quadrante. Se eu falo que x é 1, y é 2, o ponto vai estar aqui. Beleza? Se o x for negativo e o y for positivo, o ponto vai estar em cima, vai estar no segundo quadrante. X menor do que zero, y maior do que zero, o ponto ficará no segundo quadrante. X é menos 1, y é 2, o ponto ficará aqui, ó. Se o x for negativo e o y também for negativo, o ponto ficará no terceiro quadrante. Ok? Então, se x for menor do que zero e y for menor do que zero também, o ponto ficará no terceiro quadrante. X é menos 1, y é menos 3. O ponto vai ficar aqui, ó. Se x for maior do que zero, for positivo, e o y for menor do que zero, for negativo, o ponto ficará no quarto quadrante. X igual a 3, y igual a menos 1, o ponto vai ficar aqui. Agora, se o x ou o y forem iguais a zero, o ponto não ficará em nenhum quadrante. O ponto ou vai ficar na reta x ou na reta y. Se está em cima da reta, não está no quadrante, não pertence a nenhum quadrante. Por exemplo, x igual a 0, y igual a 3. O ponto ficará aqui em cima da linha y. Beleza? Então, se eu tenho x ou y igual a 0, o ponto não pertence a nenhum quadrante, vai pertencer ou à reta x ou vai pertencer à reta y. Beleza, meus queridões? Então, ficou aí essa primeira parte para vocês. E eu vou deixar para vocês os exercícios 1, 2 e 3 da página 5 e 6. Exercício 1, 2 e 3 da página 5 e 6 para vocês fazerem e nós fazermos a correção no próximo vídeo ou na nossa próxima aula online. Beleza a todos? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Estudem bastante, levem a sério, não se esqueçam de colocar suas dúvidas, de mandar suas perguntas, pode ser pelo WhatsApp, pode ser no Classroom, pode ser aqui nos comentários, fiquem à vontade para perguntar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e respeitem papai e mamãe sempre. Fui, meus queridões, até a próxima!